Oi, sejam bem-vindos a mais um Pódio Cast. O que a gente vai ter hoje no programa, Gil? A gente vai falar hoje sobre tênis, que é um assunto que sempre nos perguntam. Assunto bem polêmicozinho, hein? E vamos falar também sobre as diferentes distâncias na corrida. Então, venham com a gente. Não se esqueçam, aqui você está sempre em primeiro lugar. E hoje vamos iniciar com um tema polêmico para ser a pauta do dia. Eu recebo demais no meu Instagram, eu creio que Gil também, perguntas sobre tênis. Qual tênis comprar, qual é o melhor tênis, qual é o melhor custo-benefício, se vale a pena comprar tênis por pisada. Vamos começar esse tema, Gil? Vamos, mas antes eu vou apresentar para vocês... O que é um tênis? O que é um tênis, exatamente. Aqui a gente tem um exemplar. Essa parte de cima é chamada de cabedal. Aqui é a lingueta do tênis. Muitos tênis e marcas têm a lingueta, às vezes, colada no cabedal. Aqui é o colarinho. Essa parte branca chama entressola. E o que muita gente confunde é sobre drop. Drop é a diferença entre a parte de trás e a parte da frente. Isso que é o drop do tênis. Um exemplar aqui para vocês entenderem mais ou menos o que a gente vai falar. Engraçado que quando eu comecei a correr, lá em 2009, a gente corria com tênis super baixo, tênis pequenininho, perfil baixo. Hoje em dia, os tênis estão cada vez mais altos, né? Inclusive, muitos até proibidos, né? De corredores de elite usarem. Só elite, a gente que é amador, a gente pode usar, viu, gente? A gente pode. No triatlo também, vários são proibidos, né? O que tu acha da diferença de um tênis alto de um tênis baixo? Por que hoje em dia o tênis é tão alto? Se descobriu, né, na tecnologia que essa entressola aqui, essa borracha que tem na entressola, ela que faz a magia de devolver a resposta do tênis, né? Aqui quando a gente fala assim, tal tênis é responsivo. É o tempo de contato em que o tênis a gente bate no solo e eles devolvem a resposta pra gente. Então, já a tecnologia descobriu que a mágica de todo tênis está na entressola. E aí as entressolas estão ficando cada vez maiores porque parece que a responsividade se dá com o aumento do tamanho dessa entressola. E aí muitas empresas, né, utilizam disso para colocar lá a placa de carbono, né? As marcas, né? Colocar as placas de carbono, placa de grafeno e outros, né? Placa de nylon. De nylon, exatamente. E a placa fica aqui dentro, né? Dependendo da marca, ela fica ou no meio, ou ela fica um pouco mais acima, perto ali da sola dos nossos pés, né? Que divide da gente só com a palmilha. Ou um pouco mais abaixo, vai depender. E qual é a polêmica que a gente deve, lógico que é a tua opinião, a polêmica que tu acha que vale a pena treinar sempre com tênis de placa ou realmente a gente deixa os tênis de placa para treinos pontuais e provas-alvo? Bom, eu não vou ser hipócrita. Depois que inventaram a placa, eu quero sempre usar tênis de placa. Por quê? Porque eu acho que a resposta é mais rápida. Aí tu quer todo treino. Todo treino eu quero bonito. Fazer bonito, exatamente, né? Pra não bagunçar. Aí é a polêmica. Aí, né? Exatamente, é a polêmica. Só que a gente não tem estudos ainda suficientes que dizem que a placa lesiona. Que associam a placa lesão à placa. à placa. Só que eu também não quero ser estatística, né? Então eu vou lá alternando placa sem placa, né? Porque vai que... Porque na realidade também, pelo que eu já li, o tênis de placa, ele poupa a tua musculatura. Isso. E a corrida precisa justamente trabalhar a musculatura. Exatamente. Então, quando a gente usa muito tênis de placa, por exemplo, você não está trabalhando tanto a sua panturrilha, você não está trabalhando tanto seus tendões, articulações, até o músculo, quadríceps. E a musculatura requer, sim, essa preparação articular, de tendão, de muscular, né? Então, por isso, a importância da gente não ficar só treinando com tênis de placa. Mesmo porque eu sinto uma diferença grande quando treino com tênis de placa e quando não treino, né? De melhoria de performance, de tudo. Certamente. Se você se habitua a treinar sempre com tênis de placa, qual o benefício que ele vai te trazer na prova? Ainda tem isso, né? Porque o certo seria não treinar
com o tênis de placa para na hora da prova lá você utilizar a placa e a placa te dá esse retorno, esse ganho. Né? Se ficar treinando sempre. Outro ponto negativo também, que os tênis de placa, hoje em dia todas as marcas têm. Sim. Né? E são os tênis de ponta das marcas. Os tênis mais caros. São os tênis caros. Porém, eles são super frágeis. Eu tenho um monte ali que descolou em menos de um ano. Vários que descolaram. E quer dizer, vale esse investimento todo você comprar um tênis que é o tênis de ponta da marca para durar super pouco? Dura ali, não dura um ciclo de, eu acho que dura um ciclo de maratona. Ainda tem o super tênis, porque agora tem o super tênis, tem o tênis normal, o super tênis, que é o tênis de placa, e o hiper tênis, né, que são os tênis ainda mais caros, né, que é o caso do Evo, da Adidas, que é um tênis que foi feito para você fazer um treino antes da sua maratona e mais a maratona. 3 mil e poucos reais, quase 4 mil. Basicamente 4 mil reais um tênis. E ele é feito quase de papel, de tão leve. Exato. E frágil. Mas é o tênis do recorde. É o tênis de recorde, né? Aí agora a Puma fez um tênis concorrente, né? A Puma? A Puma Fast R, que é o tênis do momento. Não sabia disso, não. Pois é. E outro erro também muito comum é pontuação de tênis. Eu até falei essa semana aqui no meu Instagram que eu sou aquela pessoa que simplesmente furo todas as meias. Eu não sei o que acontece, não sei se é algo estrutural do meu pé. Né? Lógico que eu mantenho as unhas cortadas. Provavelmente tu corre levantando o dedão do pé. E é por isso que fura a meia. Mas às vezes não é só o dedão, às vezes é o dedo do lado. Ah, meu Deus. Sempre, independente da marca, lógico que a gente sabe que a meia de melhor qualidade para corredor é aquela que tem, né, mais em sua composição a poliamida. Não pode ter algodão na meia, gente, pelo amor de Deus. Vai provocar calo. Certamente. Mas não interessa a marca. Eu sempre furo ou então acontece machucados ali perto do dedo do pé. Enfim, acho que é algo estrutural, mas depois eu vi que vários seguidores meus também falaram disso. E olha que eu compro tênis, uma pontuação a mais. Tem tênis, por exemplo, os tênis da Nike, eles são mais estreitos na frente. Né? Então tem tênis que eu tenho 2 pontuações a mais. E mesmo assim acontece. O ideal, o que acontece? É você pegar uma folha de papel, medir o tamanho do seu pé, né? Desenhar lá o decalque, medir com a régua e olhar os centímetros lá que mede o seu pé. E aí, com base nisso, no site que você vai comprar, né? Você olhar quantos centímetros tem e aí você compra sempre um pouco a mais. Por centímetro, compra mais. Independente se é tênis feminino ou tênis masculino. Exatamente. E aí você compra a mais, tem que sobrar. Sobra, porque você vai correr, quanto mais tempo você passa correndo, mais seu pé incha. Então, a tendência é ou perder uma unha, ou criar um calo, alguma adversidade. Então, compre sempre a mais, né? Geralmente, eu compro mais um da minha pontuação. Se eu calço no meu chinelo ali 37, meus tênis geralmente são 38. Mas tem marcas, a depender, por exemplo, a Puma, que eu calço o mesmo número do meu chinelo, porque ela tem a forma grande. Essa semana mesmo eu postei que chegou um tênis que eu comprei, um tênis novo, tênis de treino, que é o Evo SL. Não é o de 4 mil reais, não. Não, é um Evo SL, né? E já recebi muito também perguntas, as pessoas querem saber se eu gostei ou não do tênis, né? Eu falei, calma, um treino só não é suficiente para eu dar a minha percepção sobre o tênis. Lógico que eu não vou fazer, nem fiz um review sobre o tênis, mas eu achei ele mais seco, a batida dele mais seca no solo, diferente do meu anterior, que eu estava usando um Super Blast, que inclusive ele é mais alto. E é proibido? É proibido, né? Porque ele é muito alto. Eu achei ele mais diferente. O Super Blast, quando eu bato no solo, eu sinto ele mais macio, né? Diferente do Evo CL, que eu achei a batida mais seca. O que significa? Geralmente, quando o tênis é mais firme, ele responde mais rápido. Isso a resposta mais rápida significa que eu vou correr mais rápido? Não, necessariamente. Depende. Depende de treino, tipo de treino você vai inserir aquele modelo. Por exemplo, o Super Blast, que você acabou de falar, não é um tênis para um treino de tiro ou para uma prova rápida.
Ele é um tênis para você fazer uma distância maior, para fazer uma prova maior, uma rodagem maior. Um tênis tipo o Evo SL, né, que é um tênis mais baixo, ele é um tênis para fazer um treino de tiro, uma prova rápida. Acho que ele não aguenta a pancada de uma meia maratona, de uma maratona, o Evo SL. Aguenta, porque a gente já fez, né? Mas hoje em dia a gente não quer fazer provas longas sem placa, né? Porque a gente sabe que poupa a musculatura. Hoje mesmo eu corri, fiz meu último longo de 18 quilômetros com o Evo SL, sem placa. Porque semana que vem eu tenho uma prova-alvo e aí eu quero me beneficiar da placa, né? Então, tipo, tô fazendo esse desmame da placa. Falar nisso, qual vai ser teu tênis de prova? Ai, eu tô na dúvida ainda. Eu não sei se eu vou com o meu Rocket X2. Cara, eu nunca corri de Roca. Ou se eu vou com o Puma Deviate Nitro 3 Tu acha Roca Elite. pra vender aqui onde? Eu não acho. Eu comprei. Compra fora? Eu compro fora. E pra experimentar, provar, pois saber. Aí a gente usa a técnica dos centímetros pra saber o tamanho. Isso é uma das coisas que eu não gosto muito de indicar tênis no meu Instagram. É porque, primeiro, que tênis hoje é muito caro, né? E vai que se a pessoa não se adapta ao tênis, aí vai ficar, foi a Diana que me indicou, achei o tênis uma droga. E aí, como é que eu vou ficar perante aquela pessoa? Fiz ela gastar aquele dinheiro e ela não se adaptou. Porque tênis eu acho algo muito individual. E, por exemplo, um Roca, que eu não encontro aqui para vender, é meio comprar no escuro. Isso aí, comprar no escuro e se der errado, a pessoa vender. Eu já vendi vários tênis que eu não gostei. Eu ponho no Mercado Livre, no OLX, eu não tenho esse problema. É engraçado, eu que tu também, né? Já correu fora do Brasil, né? Eu já participei de provas internacionais. E eu vejo bem a diferença cultural das pessoas no uso de tênis. A gente aqui tem mania de... É uma caixinha de marcas que a gente usa. Sim. Né? No máximo Mizuno, Adidas, Nike, sei lá. ASICS. Eu acho que são as principais. Então, ali a gente olha um Running, pode olhar um Puma, né? Olímpicos cresceu muito, bastante, né? Porque com a linha Corre. Com a linha Corre, que é um tênis de sucesso, né? Ótimo custo-benefício. Eu não sei, eu não tenho nenhum Olímpicos. Mas ao meu redor, muitos amigos têm. Estou super tendente a comprar um Olímpicos. Eu tive o primeiro Corre. Mas muita gente elogia. Não me adaptei, vendi. E é fabricado aqui, né? Sim. No Brasil, ali no sul, né? Rio Grande do Sul. Exato. E aí sim, a Olímpicos está crescendo muito e a gente vê bastante, né? Tanto os de placa quanto os sem placa. Terminando o meu raciocínio. E lá nos Estados Unidos, não, a gente olha uma gama de marcas, de tudo, que aqui a gente não vê, inclusive... Saucony, Brooks, Altra, que é uma marca que... Eu acho que Brooks chegou uma época que estava vendendo voltou aqui. Voltou a vender. Onde? Na Centauro? Não, ela era da Centauro, saiu da Centauro, agora está nas especializadas. Não sabia. Mas é um tênis... Ele é muito bem visto lá fora. Sim. As mais vendidas lá fora é Brooks e Saucony. Não sei, eu já escutei gente falando que, por exemplo, os americanos, que são corredores mais pesados. Gosto muito de Roca também. Às vezes também, culturalmente, são pessoas mais obesas, né? Pesadas, e que diz que é um tênis que consegue segurar mais, né? Sim, tem isso também. Esse tipo de pessoas, não sei. É cultural, né? Acaba se tornando mais confortável. Lá pro Oriente, né, tem muitas marcas que a gente nem vê aqui, que são marcas chinesas, japonesas, que estão descontando. Os chineses estão dominando tudo, inclusive agora também eles estão vindo com marcas de tênis. Eu tava pesquisando esses dias no AliExpress um tênis chinês. Pra experimentar. E ainda com taxas, sai um valor mais barato do que os tênis. Outro dia eu vi a Júlia Sete falando de... Exato. E que ela tinha gostado. Pois a gente tem que se abrir, né? Se tudo der errado, a gente vende. Se não der, a gente vai usando assim mesmo para as curtas distâncias até o tênis acabar e se pagar. E tu tem tênis... esse aqui eu vou usar para fazer intervalado, esse aqui eu vou usar para fazer rodagem, esse aqui eu vou usar pro longão. Tu tem? Tenho.
Ah, tu tá rica, cara? Tá cheia de tênis, assim, uma para cada coisa. Eu costumo dizer que eu tenho muitos tênis. Eu não gosto de dizer quantos. Eu tenho mais do que eu preciso e menos do que eu mereço. E sabe outro erro que eu tenho visto demais, inclusive isso é algo até arriscado? Muita gente utilizando tênis de corrida em academia. É um erro. Tênis super alto, fazendo exercícios ali que eu tenho certeza que vai machucar. Né? Eu já vi muita gente também usando tênis de placa para fazer agachamento. E são tênis que são instáveis, né? Como profissional de educação física e tudo deve... Eu vejo cada atrocidade. Abismada com isso, né? E aí o certo é você orientar seu aluno ou seu amigo. E aí com tênis base reta, pode ser até tênis All-Star, Vans, ou tênis mesmo específicos para treino, que todas as marcas têm. Se você for no site de uma Nike, de uma Under Armour, são as marcas referências para tênis de treino, você encontra diversos modelos de diversos valores. Tem tênis infinitamente acessíveis para treinar, que é muito mais seguro do que treinar com tênis de corrida. Que as espumas são macias, gente, são instáveis, você fica com o pé bambeando. Imagina você agachar com um peso, carga máxima lá, vai dar... Um pé instável. Pois Com certeza vai lesionar desde o tornozelo. Quais são as lesões que de repente pode acontecer? É tornozelo, quadril e joelho, né? Que você vai agachar, você não vai conseguir agachar. O ideal na musculação é que você comece com a amplitude perfeita e baixa a carga. E aí aumentando a carga. Imagina, você tá com uma alta carga lá, numa amplitude maravilhosa, abaixo de 90 graus no agachamento. Você com o pé instável, imagina. Você pode lesionar até a coluna com a barra caindo para trás. Então é um perigo, assim, sem tamanho. E é isso, eu acho que... Será que a gente conseguiu esclarecer um pouco essas perguntas corriqueiras no nosso Instagram? Acho que sim. Se vocês tiverem mais dúvidas, mandem pra gente, que a gente tenta responder. Pra cá com Diana não quer indicar, eu indico. E se você comprar e não gostar, o problema é seu. Aí você vende. Ótimo, Gil. E agora vamos pra polêmica da polêmica. O que tu acha dessa história de treinar descalço? Eu confesso que eu acho tudo de bom. Só que 100% das academias daqui não gostam e proíbem. Tem lá sempre uma plaquinha, proibido treinar descalço. Mas se você treina na sua casa, se você tem sua própria academia, tome cuidado, mas treine descalço, é a melhor coisa. Fortalece a fáscia do pé, né? Te dá mais estabilidade, faz a musculatura do pé trabalhar melhor. Então, assim... Por isso até que eu indico os tênis de base reta, porque eles meio que imitam o solo e aí te ajudam também de certa forma, já que não pode treinar descalço. Eu treinava numa academia que alguns exercícios eu me sentia mais segura descalça. E eu sei que muita gente vai falar, como eu iniciei, é um assunto polêmico, mas sabe o que eu acho? Diana, e se um peso cair no teu pé? Segurança aqui na academia... Meu amigo, se um peso cair no meu pé, descalça, com tênis. De tênis, o estrago vai ser grande do mesmo jeito. E eu acho que realmente a gente acaba trabalhando certos tendões, ligamentos ali do pé, até para, sei lá, prevenir uma fasciite, alguma coisa, principalmente para a gente que é corredor. Eu acho tudo de bom. Mas uma vez eu também fui discutir isso com o meu personal atual, ele... Para com isso. Mas é porque ele é o quê? Ele é dono de academia. Não vem com história de que eu ia treinar descalço, não. Aí ele cortou logo minha pretensão aí de tentar tirar o tênis lá na academia dele. Mas é isso. E agora? Vamos pro nosso próximo quadro. Bora. Agora vamos para a nossa Educando a Audiência. Aqui, ouvinte, não vai mais ter dúvida sobre nada de corrida, né, Gil? Nenhuma. E vocês sabem quais são as principais distâncias da corrida que temos hoje? Ou você acha que uma maratona é uma maratona de 5 quilômetros, uma maratona é 10 quilômetros, uma maratona de 20, ou a São Silvestre é uma maratona, Gil? Não, a São Silvestre tem apenas 15 quilômetros. Então saiba que é bom a gente começar exatamente por aí, porque é um erro clássico que as pessoas cometem. Maratona de São Silvestre. Já correu a maratona de São Silvestre? Gente, a São Silvestre não é uma maratona, não é uma meia maratona, é uma corrida de 15 quilômetros. Exatamente.
Aí, além da São Silvestre, né, temos várias outras corridas de distâncias distintas que não tem a ver nem com maratona, nem com meia maratona, aqui no Brasil, e que são super famosas. Temos a Volta da Pampulha, que tem 18 quilômetros. Temos as 16 milhas Garoto, Sim. que tem... 10 milhas Garoto, que são 16 quilômetros, né? No Espírito Santo. Em milhas, exatamente. Não é em e as distâncias clássicas que a gente tem sempre, que é 5, 10, os 15, o 21, que é a meia maratona, 21,095, e a maratona, que é 42,195 metros. Então, maratona é toda a corrida que tem 42 quilômetros e 195 metros. E vocês sabem por quê que tem esses 195 metros depois dos 42? Conta aí, Diana, pra gente. Na realidade, a maratona tinha 40 quilômetros. E aí ela cresceu mais 2 quilômetros e 195 metros. Gil, tu sabe essa história? Deixa eu te explicar, Diana. Aumentou 2 km e 195 metros, porque nos Jogos Olímpicos de 1908, em Londres, a maratona ela largava de Windsor. E ela tinha que chegar em Buckingham para que a família real pudesse assistir a chegada, né, da prova. E aí, ela aumentou justamente esses 2 km e 195 metros. Somente para a família real poder assistir a chegada da maratona. Exato, a família real é tudo de bom, né? E aí, os outros corredores que se esfarelem aí mais nesses 2 km e 195 metros. São os 2 km que a gente corre, né, com o coração. Com o coração. Teve um lado bom. Agora, Gil, tua maratona, a tua primeira maratona tu fizeste em que ano? E depois de quanto tempo já de início de corrida? Eu comecei a correr em 2011 e a minha primeira maratona foi em 2017. Então, tu demorou aí 6 anos? 6 anos. 6 anos pra fazer a primeira maratona. E eu nem queria fazer. Eu só fiz porque meus amigos lá, todos do mesmo horário que a gente corria no horário, né? Eram os amigos das 17. Eu corria de tarde. Corria de tarde. Aí todo mundo ia fazer maratona, todo mundo ia estrear. E ia estrear no Rio. E aí falando assim, não, vamos, vai ser legal, a gente vai treinar junto, vai sofrer junto, então não vai nem sentir. Aí, sabe, você não quer ficar de fora, né? Acabei indo. E aí, mesmo, fui picada. E foi legal? Tipo, tu fez um treinamento consciente... Tu foi evoluindo aos poucos, mesmo porque eu acho que com 6 anos de corrida aí, tu já tinha, então, uma certa experiência, né? Eu tinha experiência, eu já tinha mais de 10 meias maratonas, né? Então, não era uma bebê ali na corrida, né? E aí, eu só tinha medo mesmo da distância, de encarar os longões de 30, 35, e eu tinha muito medo. Mas o treinamento em equipe, né? Em conjunto e com amigos, foi delicioso, foi mais leve, né? Acabou que tudo fluiu muito bem. E até consegui, eu não tinha, meu objetivo na primeira maratona era completar. E aí eu até fui fazendo vídeo ao longo da prova, tô aqui no quilômetro tal, fui curtindo. E aí quando chegou no quilômetro 35, eu fazendo vídeo, falando quanto tempo eu tava, estou aqui com tantas horas e não... Aí rapidamente eu fiz uma conta, gente, se eu acelerar eu posso ser sub 4. E aí eu acelerei, e aí deu certo. Fazendo conta, eu corro muito fazendo conta. Mas se eu chegar, se eu fizer manter esse pace, que eu não sei o quê. Não, foi automático, porque eu gravei o vídeo, postei, meu Deus, se eu acelerar vai dar certo. Aí eu acelerei e deu tudo certo. Cheguei com 3:58:59. Pois eu fiz totalmente o contrário. Eu me lasquei na minha primeira maratona. Foi assim uma coisa totalmente inconsequente. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Eu comecei a correr em 2009, né? E em 2011 eu engravidei, aí fiz aquela pausa. E aí, quando eu voltei, eu falei assim, voltei de licença, maternidade, eu falei assim, pronto, já voltei, tá na hora de voltar para academia, de voltar para musculação, voltar para corrida aos poucos. E aí, naquela coisa de não ficar muito longe de casa, porque minha filha, na época, Maria Clara estava com, sei lá, 8 meses, né? Eu ainda amamentava ela. Aí eu me matriculei na Nina, com a Alexandre Nina. Alexandre. E Cacá ali na preparação física, né? Aí Alexandre me olha lá na academia. Nessa época, Alexandre era um grande entusiasta da corrida aqui. E ele fazia umas loucuras, ele fazia um dia inteiro correndo 100 quilômetros. Tu participou de alguma... Nossa, eu participei, corri uma madrugada inteira com ele. Meu Deus! Uma madrugada, porque ele corria mesmo, ficava
mais de 20, acho que ficava 24 horas correndo para atingir os 100 quilômetros. E aí ele me encontrou na academia, ele falou assim, Di, bora pro Rio, correr lá? Eu falei assim, olha, bora, que vai ser até um incentivo para eu voltar aí da minha maternidade. Mas tu sabia que era 42? Calma. Aí eu cheguei em casa, eu falei, rapaz, vou já me inscrever aqui. Aí no outro dia eu voltei, eu falei assim, Alexandre, a meia maratona tá esgotada. Ele, eu não tô te chamando para correr meia maratona, tô te chamando para correr a maratona. Eu falei assim, louco, a maratona é daqui a 6 semanas. Não vai dar tempo de eu treinar. Ele falou assim, eu tô te chamando para ir comigo. Meu Deus. Eu não vou soltar a tua mão. Posso te garantir que você vai e você vai completar essa maratona. Então, por isso que hoje, pelos erros, inúmeros erros que eu já cometi na corrida, é que eu acho que eu me vejo assim com alguma autoridade de chegar e falar assim, amiga, não faça isso, eu já fiz, porque eu já fiz isso, eu já sei que não vai dar certo, eu já sei que o resultado ali não vai ser nada bom. E aí, treinei 6 semanas para minha maratona do Rio. Qual era o nosso treino? Eu chegava lá, nessa época, Alexandre Nina tinha o bar ali na Litorânea, que era Paradise, acho que era Paradise. Que ele ficava lá com a... eles tinham esse bar na Litorânea. E nosso treino era sair correndo de lá, pela areia da praia, até a barreira do Olho d'Água. Saía de lá, dava 8 quilômetros, voltando 16. Então, a gente fazia tudo pela areia da praia. Para dar mais resistência, acredito eu. Não sei. E mesmo porque pela Litorânea, não tinha ainda a extensão da Litorânea. Não dava para chegar pelo Olho d'Água ali, pela Litorânea, né? Isso foi em 2012. E aí, eu só sei que a gente fez esse treino. Fiz um, acho que de 25 e fiz um de 30. Que eu também não sabia nem o que eu estava fazendo. Bom, fomos para o Rio. Chegou lá no Rio, eu fiquei hospedada ali no apartamento do meu cunhado, não sei o quê. Aí, num dia, Alexandre falou assim, olha, eu vou passar aqui para te buscar. A largada, nessa época da Maratona do Rio, não é agora como é esse ano, que é no aterro. Nada. Nessa época, era lá na no Recreio. Ah, no Recreio, verdade. Depois, lá na Praia da Macumba. Isso, verdade. Bem mais distante. E aí foi que a gente pegou um táxi, ele, mais uns amigos lá da Nina, que também estavam no carro. E aí foi que eu tive noção da distância. Que era os 42, que a gente atravessou aquilo tudo. A Zona Sul, Niemeyer, Barra. Falei assim, meu Deus, eu vou voltar isso tudo. Que loucura. E assim foi. A Alexandre falou assim, eu não vou soltar, a gente vai no teu ritmo. Aí juntou ele e Nelson Fontinhas, que também é uma outra lenda da corrida daqui de São Luís, né? Outro dia até encontrei ele na Fez Vitória, a corrida agora do Dom Bosco, ele, né? Que fazia tempão que eu não via, que ele acho que estava com algum problema machucado e lesionado. E assim a gente foi, minha amiga, e realmente Alexandre não soltou minha mão. E aí na corrida, durante a maratona, ele ia me animando. Bora, Didi, vamos, Didi, sai da frente que Didi tá chegando, Didi tá chegando. Aí quando a gente estava subindo a Niemeyer, ele desceu para a praia, comprou picolé, eu subi a Niemeyer chupando picolé de chocolate. Detalhes, subir na Niemeyer ainda falta 21. Eu subi a Niemeyer, aí que você cai no Leblon, aí que começa... Era metade, era metade da prova. E assim ele foi, me animando. Eu lembro que esse dia também era aniversário do Nelson. E a gente, quando cruzou o túnel ali... Da Princesa Isabel. Isso. Falta 4 quilômetros ali. Aí ele gritou para todo mundo, gente, hoje é aniversário do nosso amigo Nelson Fontinhas. Vamos cantar parabéns para Nelson. Meu gente, Deus. Os corredores do lado, todo mundo cantando parabéns. Aí quando chegou ali por Copacabana, eu já estava assim exaurida. Eu olhava assim, esse negócio vai acabar nunca não. Aí concluímos a prova. Eu cruzei a linha de chegada, acho que era exatamente com 4 horas. 4 horas e 1. Rapaz, muito bem. Foi. Mas eu não tinha noção do que eu estava fazendo, Gil. Eu não sabia o pace que eu estava, eu não sabia nada, eu não via os quilômetros passando, mesmo porque foi um dia de muita chuva e muito vento. Acho que isso ajudou bastante também, né? Foi chuva o percurso todo e muito vento, que as placas que indicavam as quilometragens estavam sendo derrubadas pelo vento, né? Eu só sei que na hora que concluiu, terminei, eu não sabia... Olha, outro erro
que eu cometi péssimo, eu não procurei um nutricionista. Eu não tomei cápsula de gel ou de sal, eu não tomei gel direito no percurso, eu não sabia nem o que era isso. Não tinha nem noção que a gente tinha que fazer uma preparação. Terminou desidratada? Inclusive, calma. Inclusive anterior, na semana toda, e aumentando a hidratação, não sabia nada. Conclusão, terminei aquela dorzinha muscular que a gente conhece bem. No outro dia a gente não se consegue descer uma escada, né? Aí tá, voltei pra cá pra São Luís. Quando eu voltei pra cá pra São Luís, meu marido me olhou assim, tu tá acabado. Uma pessoa assim, destruída, sabe? Primeiro eu tava amamentando a minha filha ainda, que a amamentação suga a gente. Sim, magrinha. Querendo ou não, os treinamentos ali também me sugaram. Então, assim, ela tava bastante magra. E cheguei com náusea, querendo vomitar, com diarreia. Conclusão, cheguei totalmente desidratada. Cheguei até aí a procurar o hospital, mas na hora que a gente chegou lá, que meu marido chegou, ele falou assim, Diana, tá lotado aqui. Vamos passar numa farmácia, a gente compra Pedialyte, compramos ali água de coco, vamos fazer essa hidratação em casa mesmo, né? Aí foi que eu fui me hidratando. E se restabelecendo. E me restabelecendo, mas foi uma experiência assim, nada positiva, assim, como tu tá falando que tu curtiu, eu não curti. Diana, tudo que é ruim, tudo que é ruim de viver é bom de contar. Aí, conclusão, isso foi em 2012. Aí fiquei brincando muito em meias maratonas. Eu não sei te dizer quantas meias maratonas eu já fiz. Hoje em dia eu já perdi as contas também. Perdi a conta. E aí, quando que eu senti vontade de novo de fazer uma maratona? Quando a meia já se tornou banal. Outro dia, meu sobrinho está indo agora fazer o Rio, né? Fazer a meia maratona do Rio. Ele chegou para mim, tia Diana, eu tô nervoso, eu tô super nervoso, acredita? Falei assim, meu filho, enquanto você estiver nervoso, é porque tá valendo a pena, é porque tá legal, é porque tá massa isso aí, é porque tu te dedicou a algo que tu não sabia fazer. Então, isso é legal. Sabe quanto que eu fui pra maratona de novo? Quando eu deixei de sentir isso. Quando eu entrava e chegava numa linha de largada de uma meia maratona, eu sei fazer isso. Isso aqui não tá mais sem graça. Isso aqui não me preenche mais. Eu falei, quer saber? Bora dobrar essa distância que tá na hora de... de se desafiar. De me desafiar de novo, deixar 2012 para trás, né? Escrever uma nova história justamente consertando os erros que eu cometi naquela, né? Fazer uma nova história, dessa vez me preparar direitinho, porque 6 semanas foi uma loucura. Procurar um nutricionista, né? Que eu acho isso fundamental. Fazer toda a hidratação, fazer todo o protocolo de ingesta de carboidrato, de sódio que você precisa, que o desgaste é grande, me preparar psicologicamente para o tanto de tempo que a gente vai ficar ali correndo, né? Preparar a família, tudo, porque quando você diz que você vai fazer uma maratona, várias pessoas acabam fazendo com você, porque você também precisa de estrutura, precisa dormir cedo, você abdica de, às vezes, estar no convívio jantar, familiar. Uma taça de vinho. De estar ali com os amigos, todo mundo te acha podre, porque tu não bebe. A chata não vai beber hoje, não vai beber vai dormir hoje. cedo, vai-te embora, vai. Exatamente. Então, é muita gente que acaba ali correndo e entrando no projeto Maratona com você. No fim, eles entendem porque isso nos deixa mais felizes, né? E faz com que a gente seja melhor para eles. Enfim. Aí começa uma longa história aí com Maratona, que eu acho que no Pódio Cast, aí no decorrer, né, desse programa, a gente tem muita história legal para trazer. Porque depois veio Chicago, aí veio Quebradeira, veio...
Veio o sonho das majors, né? Que tu tens e eu não tenho. Iniciou. Tu também já fez aí Two Oceans, já se desafiou em outras maratonas, que é algo ainda que vai muito mais além de é uma loucura. Ultramaratona é qualquer distância acima dos 42,195 metros, né? E aí eu já fiz 2 atualmente, né? De asfalto. Eu não gosto de corrida de trilha, porque eu morro de medo de me machucar e também porque eu não fiz uma de não trilha, sou muito sabia? fã de natureza também. Apesar do meu marido ser biólogo, né? Mas enfim. Aí eu fiz 2 de asfalto, uma de 56 quilômetros, em Cape Town, e uma de 50 quilômetros ano passado em Washington. Olha aí que coisa bonitinha, né? Mas é isso, eu acho que as pessoas hoje, como a gente vê que a corrida está em alta, né? Um boom da corrida, e eu queria que as pessoas, com essa experiência que eu tenho de vivência, de fazer algo errado e certo também, e eu queria dizer o seguinte, sabe? Tenham um pouco mais de paciência, vão curtindo o processo, vão curtindo as distâncias, não precisam acelerar. Nem provar nada pra ninguém. Nem provar, sabe? Faça a prova de 5, é super gostoso. Treine para a prova de 5. Quando já estiver melhorando seu tempo, aí se desafio para os 10, fique brincando ali na distância, né? Tente melhorar seu tempo ali na de 10. Tá ficando fácil? Aumenta ali a distância. Vai no 15. Sabe? 21 quilômetros, deixa um pouquinho mais lá para frente. É uma distância tão gostosa, né? Correr 21. Uma distância que eu acho que não te atrapalha tanto, assim, no teu dia a dia. Você consegue lidar no dia a dia. Ultimamente eu tô sem tempo, então eu tô treinando para uma meia maratona, né, pros 21, porque eu acho que maratona demanda um planejamento maior e também confesso que tô meio abusada de passar tanto tempo correndo. Acabei de vir da ultra, né, então ainda tô meio de ressaca. E tem isso, a gente fica um pouco de ressaca também, né? Mas eu acho assim... você só é corredor se você for maratonista? Não tem isso, gente. Todo mundo que corre, seja 3 quilômetros, 5... 1 quilômetro, você é corredor. Você já é corredor. Se você tem esse hábito, né? Sempre, você é corredor. Isso aqui não é um podcast de maratonista. A gente acaba falando de maratona, porque eu e Gil, a gente gosta dessas provas mais de endurance, longas, né? De endurance, mas a gente respeita todas as distâncias. Inclusive, eu acho prova de 5 quilômetros uma prova dificílima de fazer. Nossa, nem me fale. Porque as longas meu coração distâncias... até palpita. As longas distâncias, a gente encontra um pace ali, estabiliza. Navegação de cruzeiro. E vai embora naquele ritmo que, até certo ponto, é confortável para você, né? E prova de 5, minha irmã. É o coração na boca o tempo todo. Cuspindo o pulmão, não é algo que eu gosto, não é algo para mim que seja confortável, é algo bastante dolorido. Mas a gente gosta também, né? E aí, gostaram do nosso episódio de hoje? Estaremos aqui de 15 em 15 dias. Um sábado sim, um sábado não. E não se esqueçam de compartilhar, curtir, se inscrever no nosso canal, porque esse aqui é um projeto que foi feito por muito carinho por nós, justamente para você que gosta de se desafiar, se exercitar, quer melhorar a qualidade de vida, procura por saúde. Este aqui é o podcast certo para você. Muito obrigada pela sua audiência. Beijos, fui, até a próxima.